Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu vim trazer um assunto profundo que eu vim falar sobre a liberação da prisão emocional, como se libertar de certas emoções negativas que a gente acaba ficando preso e acaba virando uma bola de neve. A gente não sabe por onde começar, como se libertar disso tudo, né? Eu não vou dizer que se livrar, porque não é uma questão de esconder ali, enterrar e saber o lugar que está escondido, né? É uma questão de, literalmente, de transmutar, né? De transformar aquele sentimento, aquela emoção que tanto aflige, né? Que tanto a gente carrega e faz com que nosso estado emocional esteja praticamente sempre com o nervo à flor da pele, né? Como dizem por aí. E eu vim falar principalmente sobre os sentimentos negativos de ódio, de raiva, né? De rancor que a gente acaba tendo por pessoas que nos fizeram nos sentir assim muito mal, ou foram agressivas com a gente, ou usaram de violência extrema também, né? E existe várias maneiras disso acontecer, não só fisicamente, quanto verbalmente, principalmente, é uma coisa que atinge muito, porque as nossas emoções, elas são atingidas de diversas maneiras, né? Vocês já escutaram aí falar sobre lavagem cerebral, né? Ou aquela tal da experiência que eu sempre trago aqui sobre a água, de que você, quando fala coisas boas, desde o nascimento de uma criança para ela, procurando trazer o que há de bom nela, né? Aflorar o que há de bom nela, com certeza isso vai acontecer. E se você pegar alguém e simplesmente só falar coisas ruins e sempre tá apontando algo que às vezes nem é dela, mas ela acaba acreditando que pertence a ela, isso simplesmente destrói a vida de qualquer pessoa. Então, o que eu vim trazer aqui é sobre principalmente o sentimento de ódio e de raiva que a gente carrega daquela pessoa que nos fez tão mal, seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, na nossa juventude e até talvez a fase adulta ou até a idade mais avançada, né? Porque independente da idade, as emoções, elas vão existir e vão estar conosco, quiçá até depois que a gente desencarna, né? Que é o tal da consciência, quando a gente desencarna, né? Porque ao meu ver, e ao ver de muitas pessoas, a vida é eterna. Nós somos apenas uma alma experienciando uma vida no corpo, mas esta vida de alma, ela é eterna. E tudo que nós vivemos e vivenciamos aqui e trazemos para essa informação celular, né, para as informações emocionais, além do físico, é o que a gente vai carregar, né, para o lado de lá, né? Nada é absoluto, ninguém tem certeza de nada, existem milhares de teses sobre mil formas de pós-morte ou o que acontece em outra dimensão. A grande questão é que você vai só ter certeza quando você estiver lá, né? Então é melhor prevenir do que de repente não conseguir remediar, porque num outro plano talvez seja bem mais difícil remediar, que é por isso que nós estamos aqui, para limpar todo esse histórico acástico que a gente tem, né? Para quem não conhece os históricos acásticos, os akashas, que são tudo que nós vivemos desde do princípio ali, das memórias ancestrais e mesmo de nós mesmos numa evolução, né? E nós precisamos limpar tudo o que nos causou uma
frequência negativa, algo negativo, para que não se repita mais. Então, o que eu venho trazer aqui é que o ódio, né, como eu estava dizendo, a raiva, ela acaba nos prendendo a quem nos fez esse mal, a quem nos causou esse mal, né? Quanto mais ódio, mais raiva você tem daquilo que te causaram, mais você vai estar presa àquela pessoa que te causou ou àquela situação que te causou aquilo, principalmente aquela pessoa, né? Então, como dizem que o ódio, né, acaba nos prendendo ao algoz. Quem que é o algoz? O agressor, o manipulador, o cruel, né? Essa pessoa que é a perversa, que de repente você foi aí manipulado por um narcisista, que seja, ou você passou por agressão física verdadeiramente, de violência, algum abuso, né, o abusador. Então, assim, quanto mais você tiver raiva e ódio desse abusador, no fundo, mais você tá preso a ele. É meio paradoxal, mas é total realidade, porque nós estamos falando de emoções. E se você não desprende essa emoção, você acaba ficando eternamente preso a ela, né? Porque energeticamente você tá preso, você tenta ir para frente, mas aquela memória, aquela situação, mesmo no teu físico, no teu campo de informações, do seu sistema nervoso, aquela lembrança, ela vai acabar te guiando, né? Então, o que acontece? O negócio é conseguir desapegar, né, desse causador, né? Porque isso você vai carregar no seu emocional e também no seu lado espiritual, né? Que, na verdade, como sempre eu trago aqui, tudo é energia. E aí você literalmente vai ficar preso energeticamente a essa situação e a essas pessoas. Então, o que a gente fala, corta esse fio que te prende àquele agressor, né? Aquele algoz, aquela pessoa que tanto te causou mal. Então, tenta, né? Tenta. Existem várias maneiras, né? Como eu já disse, eu mesmo trabalho com energia, seja em mesa radiônica ou outros métodos que a gente busca fazer ressignificação de memória e de sentimentos, emoções e traumas, né? E também já escrevi um livro que fala bastante disso. Então, o que acontece? A vítima, né? Porque para toda algoz existe uma vítima. E a vítima, ela realmente só se liberta de verdade desse agressor, né? Que eu chamo de causador, e olha que louco, né? Causador. É aquela pessoa que te causa uma dor, né? Ele não é só o causador da situação, ele causou uma dor em você. E para você se libertar, literalmente, dessa dor e transmutar essa dor em autoamor, porque essa dor acaba, na verdade, te autodestruindo. Porque o abusador, o agressor, naquele momento ele te machucou. Mas quem vai recarregar por anos e anos, ou de repente vidas, essa dor, é você. E você vai estar inconscientemente se autopunindo por uma dor que te causaram uma vez. Só que você todos os dias acorda e está causando aquela mesma, sentindo aquela mesma dor. Me fez até me lembrar aqui agora de um episódio do... Ai, peraí que eu já vou lembrar o nome lá no Netflix que tinha, que aí tem a história do museu, Black Mirror, sabe? Tem um episódio do Black Mirror chamado O Museu e é incrível porque é bem isso, a pessoa, na verdade, aqui eu vou mostrar o efeito contrário, que no museu mostra exatamente isso, como passar isso pro algoz, né? E não ficar você preso nessa dor que te causaram. E recomendo aqui que se você puder, assiste esse episódio. E então o que acontece? A vítima, como eu estava dizendo, né, ela só se liberta verdadeiramente dessa dor que foi causada, né, quando ela se retira dessa situação. Então, assim, ok, você me machucou, você me agrediu, você me maltratou, você me causou, né, dores emocionais, que sejam físicas também, que a física
também te leva a causar uma dor emocional. E quando você se retira dessa situação, é como se você estivesse devolvendo o presente, né? Que eu falo, na verdade, no caso aí de um agressor, é o fardo dele, porque provavelmente ele tem muito mais dores do que ele te causou para te causar essa dor. Então, quando você devolve para quem te causou aquilo, né? Ou você não aceita, fica com a pessoa. É o tal do eu vou ganhar, amanhã eu vou te dar um presente, você não aceita o presente, eu fui lá, comprei, você não quis, vai ficar para quem? Para mim. Aí eu que me viro, se eu vou devolver, se eu vou trocar, o que eu vou fazer, mas vai ficar para mim. Então, se eu te insultar e você não absorver esse insulto, automaticamente ele vai reverberar para quem te insultou, porque você não absorveu. Então, no campo, né, do torus energético, ele vai retornar para quem causou aquilo, né? É o tal do toda causa tem um efeito. Então, assim, quando você tá deixando, né, o algoz, o carrasco, que seja, ter o próprio destino dele, né, que ele vai acabar sofrendo as próprias consequências com sua alma, com a justiça divina, ele que vai arcar com as consequências dos atos dele. Agora, como eu estava dizendo que é paradoxal, né, e é muito louco como o comportamento humano chega nesse ponto, né, mas muita gente que tem um certo prazer em causar dor nos outros, principalmente em casos extremos de humanidade, que seja escravidão, guerra, entre outros, né? O que acontece? Aquilo que a pessoa causou acaba carregando isso por gerações, perpetuando isso por gerações e gerações, ou por sua própria vida em outras vidas, porque você vai continuar com aquela memória. Se você não limpar a memória, ressignificar a memória celular, se você reencarnar, vai vir com essa informação. Ou, principalmente com as mulheres, se tiver um filho, e ainda mais se a filha for mulher, vai passar isso para a próxima geração, né? Eu escrevo isso no meu livro também, sobre as 4 gerações, que está na Bíblia, né? Que quando os judeus estavam lá no deserto e passaram perambulando 40 anos no deserto, por quê? Porque até a 4ª geração não entraria na Terra Prometida. Então é meio que isso, a gente perpetua as coisas. E vamos dizer que esse seria o prazer de um carrasco, né, de um algoz, saber que, nossa, aquilo que eu causei, eu não só causei naquela pessoa, mas causei por 4 gerações, né? Isso, imagina, olhando pelo lado da vítima é péssimo, olhando pelo lado do algoz, nossa, ele tá estourando rojão, né? Assim, festejando, porque ele não causou só em você. Você ainda causou isso e foi carregando e passando isso para adiante, né? É uma coisa assim. Pare e reflete sobre isso, como é pesado, né? Enfim, a raiva, né, e o ódio causados, eles só são liberados pela vítima, na verdade, assim, quando nós que fomos vítimas, porque existe uma diferença em ser vítima e viver de vitimismo, tá? Porque, assim, o agressor, o abusador, o manipulador, entre outros, que seja o psicopata, o que acontece? Um dos principais pontos que ele vai acabar mexendo com sua emoção, ele vai te trazer raiva, ódio, sentimentos de vergonha, de medo, tudo isso vai se resumir no medo, né? Porque quando você tem vergonha, quando você tem raiva, quando você tem ódio, e tá numa posição de vitimismo, né? Aconteceu isso comigo, e agora o que vai ser da minha vida? E todos os dias ficar pensando, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. Eu falo com propriedade, né? Porque eu fui vítima de agressões verbais e físicas desde a minha infância, em boa parte da adolescência também, e até em fase, talvez,
juvenil, vamos dizer, mas chegou um ponto que daí eu comecei a criar maturidade e também fui estudar, buscar autoconhecimento, sabe? Elevar minha consciência e querer transmutar tudo isso até o ponto que chegou que eu realmente despertei e falei, peraí, isso que esse abusador, manipulador faz comigo, eu não vou mais absorver, porque isso não é meu. Isso provavelmente é da pessoa, então assim, devolvo para você o que é teu. Essas palavras, essas agressões, esses comportamentos não vão mais me atingir. Então você pode estar no meio de uma discussão, pode estar no meio do que for, a pessoa só vai te atingir se você deixar. Lógico que quando você é criança, quando você é bebê dentro da barriga da sua mãe, ou quando você ainda é uma criança, talvez até um adolescente, você não tem ainda tanta consciência de que quem você é, do que você realmente não é aquilo que estão te dizendo que você é, né? Que eu chamo aqui do falso eu, do verdadeiro eu. Então você acaba acreditando que você é tudo aquilo que a pessoa disse, por quê? Porque você não se conhece, porque a partir do momento que você vai buscar autoconhecimento e parte para autoconsciência através do autoconhecimento, gente, posso dizer assim que nada mais te atinge, tá? Só se for alguma coisa bem física aí, mais pesada, mas assim, que eu nem vou trazer aqui no assunto. Mas emocionalmente, nós só nos deixamos atingir se nós nos permitirmos, né? No momento que você não se permite mais que aquilo te abale, nada te abala, literalmente nada te abala. Então, assim, para não perpetuar, sabe, essa intenção do agressor, do manipulador, o que eu venho dizer aqui é liberte-se da sua prisão traumática, porque é uma prisão, a gente acaba se colocando numa prisão, né? Para quem já assistiu meus outros vídeos, tem alguns vídeos aí que eu falo sobre conflitos e guerras, que também trago no meu livro esse assunto mais profundo, porque eu sou neta de sobrevivente de campo de concentração e eu não vou falar o nome aqui porque é vídeo do YouTube para não dar polêmica e não cortar meus vídeos, mas aquele cara que causou tudo isso, né, e eu falo, ele não causou sozinho, né? Na verdade, muitas pessoas abraçaram a ideia e acabaram participando desse genocídio, né? Assim como na época da Inquisição ou na época da escravidão mesmo. No caso, eu sou brasileira, né? Então, a escravidão no Brasil que durou séculos e séculos. Então, o que acontece? No momento que nós, segunda ou terceira geração, ainda carrega aquela dor daquilo que causaram para os nossos ancestrais, a gente está perpetuando o prazer do algoz. Sabe? É como se quem tivesse ali preso, ou sendo escravo, ou sendo queimado, fosse eu. E eu tô aqui para viver o novo, para seguir adiante, para evoluir. Então, eu não posso ficar presa em algo que traumatizou literalmente, né? Gerações e gerações. Mas a gente não pode ficar perpetuando isso eternamente, porque senão começa esse eterno movimento repetitivo de nunca avançar. Então, seja de várias maneiras, que eu não posso ficar falando muitas palavras aqui no YouTube, porque, né, hoje em dia, cada vez mais os algoritmos caem cortando e tal, mas isso acontece tanto no nacionalismo, porque, né, eu sou nacionalista, porque tem que ser assim, tem que ser assado, os dogmas tradicionais também religiosos, ou que seja, os rivais, coisas pequenas, né? Que desde pequeno o adulto que deveria, né, tirar ali, colocar o que é melhor na pessoa, ele vai perpetuar na criança. Então, aquele não presta por causa disso, aquela cor não é boa por causa daquilo.
Se você se vestir desse jeito, não. Então, assim, quem enfiou isso na sua cabeça? Isso vem de você? Ou foi implantado, implementado ali, essa informação? Eu estudo e estudei, né, até hoje, eu leio muito sobre sobreviventes de guerras, conflitos, etc., né? Muitos se tornaram até psiquiatras, psicólogos, ou até antes de estarem num confinamento ou algo assim, já tinham esse conhecimento. E como que eles se libertaram? No momento que eles libertaram a dor emocional. Porque a gente, primeiro, que eu sempre trago aqui, eu só tô aqui conversando com vocês porque eu já tive uma libertação emocional. No momento que você tem essa libertação emocional, a primeira coisa que você vai conseguir é falar sobre o tal assunto, né? Você não vai falar, não quero nem falar sobre isso, não, nem toca nesse assunto. Pelo contrário, você vai querer tocar nesse assunto para ajudar pessoas que estão presas e não conseguem sair dessa prisão, seja mental, emocional, né, energética, espiritual, porque quando nós estamos ainda nessa prisão daquilo que nos causaram, eu posso dizer, porque eu vivi isso, é praticamente impossível tocar no assunto. Né? Você vai buscar uma terapia, você vai buscar algum método que te ajude, que seja até com familiares e amigos. Ah, não, nem toca nesse assunto, tá proibido falar desse assunto nessa família. Por quê? Porque tem tanta dor, que as pessoas preferem nem mexer, né, no fiozinho da dor, porque sabe que se mexer vai doer muito, muito, muito. Só que a gente só pode limpar um machucado, né? Curar uma ferida, quando a gente limpa ela profundamente para que ela não infeccione e de repente acaba até te matando. Olha que louco. Então, assim, o que acontece ali no fim da vida de tanta gente, né? As pessoas no seu leito ali de últimas horas, elas começam a colocar as suas dores para fora, né? Seus arrependimentos, pedir suas desculpas, chorar tudo aquilo que elas viveram, contar verdades que estavam escondidas. Então, assim, por que não fazer isso em vida? Por que não aproveitar que tá aqui, né? Nesse corpo físico que a gente veio para limpar essas dores. Gente, se vocês soubessem que o mundo é o que é, porque esse processo de repetição vem de milênios e nós precisamos mudar e abrir essa consciência, despertar a consciência sim, para que a gente pare de repetir coisas dos nossos antepassados. Porque a gente já está num ponto meio colapsado, né? Lógico, a gente está bem melhor do que tempos medievais, mas você aqui que me segue, eu não sei o quanto você estuda esses assuntos de desenvolvimento humano, de despertar de consciência, de traumas, de conflitos, e entre outros, né? O que acontece? Cada vez mais as pessoas estão falando disso, porque literalmente nós estamos conseguindo superar as dores emocionais e transmutar isso, ressignificar isso e entender que aquilo que foi naquele momento, naquele dia, naquela hora, e eu não vou carregar o troféu do algoz, porque ele não merece ser perpetuado. Então, você acaba devolvendo para ele o que é dele. Por exemplo, um narcisista precisa de um codependente para manipular. Precisa de alguém que ele vai poder falar, não, essa pessoa eu vou pegar e vou, né, torturar até a última, jogar tudo que eu tenho de dor emocional nessa pessoa para que ela carregue e para que eu não precise carregar. No momento que você se retira, essa pessoa não tem mais com quem jogar as suas frustrações, suas mágoas, neuroses, rancores, etc. E aí ela vai ser obrigada a se deparar com ela mesma.
e com suas próprias dores. Porque não tem como jogar a própria dor e frustração no próximo, porque o próximo não existe. Entendeu? Então, assim, se é que vocês me entenderam aqui mais profundo, reflete sobre isso, sabe? Eu não quero me estender muito nesse vídeo, mas depois eu vou trazer um pouco mais sobre esse assunto. Tem outros vídeos aí que quem não assistiu, de pouco a pouco aí eu vou falando, principalmente sobre essas perpetuações de dores que nos causam traumas profundos e a gente acaba dando troféu para quem nos causou isso. Então, assim, repensa sobre isso. Não há necessidade do outro estar comemorando até hoje aquilo que te causou e você nunca mais conseguiu dormir na tua vida. Seja em relacionamento, às vezes você teve um relacionamento que, nossa, foi o pior relacionamento da sua vida. O que adianta todos os dias você acordar odiando aquela pessoa? Você continua preso naquela pessoa, preso naquela situação. Então se liberta. Não é pelo outro, é por você. A gente fala, primeiro que tem o lance, né, o tal do honrar e o perdoar. Que agora tá bem... eu não gosto de falar da palavrinha moda, né? Porque agora tudo é moda e não é bem assim, né? Mas assim, tá sendo muito falado que, devemos honrar pais e mães e devemos perdoar tudo e todos. Primeiro, o perdoar tudo e todos é meio relativo. O que você precisa é de auto-perdão. Você não precisa de auto-punição. Então, você mesmo tem que aceitar que sim, você passou por aquilo, que na verdade é mais uma autoaceitação do que um auto-perdão, né? Porque essa coisa de perdão tal é meio dogmático também. Mas aceitar, ok, vivi isso, passei por isso, e agora? O que eu vou fazer com isso? Vou adiante ou continuo apontando, falando, dando ibope para aquele que me agrediu, para aquele que me abusou, para aquele que me causou tanto mal, né? E então tem esses dois lados aí para você refletir sobre o ser vítima, né, de uma situação, se libertar, seguir em frente ou viver no vitimismo daquela situação. Porque é até mais louco ainda, porque o próprio algoz, ele acaba sendo o vitimista da situação, né? Porque ele é manipulador. Então, ele sempre vai arranjar uma desculpa que, imagina, ele fez aquilo que ele fez porque tinha certos motivos. E, na verdade, os motivos são porque ele nunca cuidou das dores emocionais dele. Que a gente fala também, que eu tenho um vídeo aí, sobre a criança ferida, né? A criança interior, que é carregada até hoje, não importa a idade que a pessoa tenha. Então, aquela criança, aquele sentimento, aquela emoção que foi ferida na infância ou aquela memória pesada que a pessoa carrega, ela ainda vai carregar dentro da criança dela. No momento que você aceita, se acolhe e se permite viver o novo e se dá afeto, né? Se dá um suporte, amparo de tudo aquilo que não fizeram com você, a história muda. E muda energeticamente. E eu posso dizer isso, eu estudo muito sobre energia, né? Sou terapeuta energética e quem gosta também aí de física quântica, é o tal da... Quando a gente observa o átomo, né? A gente transforma ele. E é isso, é o transformar em informação. E superar tudo isso que foi passado. O tal do honrar pai e mãe, no caso que se você tiver pais agressivos, você teve pais agressivos, ou tá passando por uma situação onde tá difícil conviver, o honrar pai e mãe que a gente diz é agradeça que eles te botaram no mundo, ou seja, óvulo e esperma se juntaram para te trazer ao mundo, ponto, bastou, porque
Essa é a função do pai e mãe, principalmente. A básica, você precisava vir para o mundo como alma, e sem um corpo físico você não tem como ser gerado. Mesmo que seja in vitro, né? O pessoal tem que fazer uma coleta ali do óvulo, do esperma. Mas a questão é isso. Agradeça que teve o pai e a mãe e pronto. Agora, você não é obrigado a conviver, a estar junto e a ser vítima de uma situação de agressão, né, de tortura, de abuso de pais, né? Só porque, mas são meus pais. Ninguém, não está escrito em lugar nenhum, ninguém é obrigado a ficar visitando os pais o resto da vida. Ai, meu Deus, mas eles são meus pais. Ai, coitados. Ai, então, assim, é você que está sentindo um sentimento de culpa. Você que, inconsciente, você já se sente, por exemplo, mas se eu não for lá, eu vou me sentir culpado de não ter ido, né? Visitá-los, no caso que eu tô falando. Ou, eu não falo com meu pai faz não sei quanto tempo. Tudo bem, isso te causa leveza? Porque o que adianta você conversar, talvez, com esse familiar que vai te causar dor novamente? Você agora literalmente assalta o saco de pancada, como dizem, que toda vez que você vai lá, se redime, né, tenta ser o bonzinho, o simpático, pô, sabe, mais uma vez, e a pessoa vem com 5 facadas em cima de você, pra que você vai encontrar com essa pessoa? Ou que seja, você tá num relacionamento tóxico, né? E aí, gente, terminou o relacionamento. Você vai se sentir abandonado. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem gente que prefere ficar casado, ou que seja, namorando, morando junto, com alguém que trata mal, do que lidar com as próprias emoções sozinhos, porque fala, meu Deus, como que eu vou fazer sozinho? Como que eu vou viver sozinho? Primeiro, que você não vai viver sozinho provavelmente o resto da vida. Outro, o sozinho é relativo, porque nem sempre você precisa estar casado junto com alguém, né? Para estar sozinho. Muitas vezes você está no meio de uma multidão ou casado há mais de 15 anos e está se sentindo tão sozinho quanto alguém que é sozinho e não se sente sozinho, porque tem amigos, tem trabalho, tem vida própria, tem amor próprio, né? Que isso depois vou trazer esse assunto sobre o cético ateu, né? Que ele, na verdade, é a pessoa que mais está conectada com o divino. Porque ele acredita nele e o divino está em nós. Quando nós acreditamos em nós, nós estamos divinamente conectados. Porque no momento que você separa o Deus de você, né, como um hominho que está lá no céu, sentado de barba, te esperando a hora de chegar para ser julgado, nesse momento você está meio que se abandonando, né? E nós somos a imagem e semelhança do divino. Então, no momento que você acredita em você, você está acreditando no Criador. E depois eu aprofundo nesse assunto em outro vídeo. Mas então o que eu vim te trazer hoje é isso, sabe? Reflete, busca se libertar dessa dor emocional que te tortura, que te causa vergonha, medo e assim, que são os sentimentos de baixa frequência, que eu falo também em alguns outros vídeos aí sobre frequências emocionais. Então, transmuta essa frequência, né? Quando a gente tá ali com raiva, usa essa raiva para potencializar para você. Pega essa raiva e fala, fez isso comigo? Então agora, não é vingança. Agora, vai ver o que eu faço comigo de bom, né? Não é agora a pessoa vai pagar na mesma moeda. Agora eu vou fazer o meu melhor para mim. E a pessoa vai me ver bem.
E talvez naquele momento ela achou que ia perpetuar aquele mal em você. E você sempre ia precisar dela. Sempre ia lembrar dela, né? Então, reflete sobre isso. Eu espero que todos aqui que estejam assistindo esse vídeo e têm dores emocionais, estão em suas prisões emocionais, mentais, energéticas, consigam cortar esse fio, se liberte, viva uma vida com mais leveza, com mais amor, principalmente amor próprio, sabe, com mais autoconfiança, entendendo que você sem você, nada vai pra frente. Tudo acontece a partir de nós. E não deixa que ninguém carregue um troféu pelas custas da sua dor, tá bom? Então acho que é isso. Se liberta desse fardo, desse sentimento da culpa, né? Devolve isso pro agressor. Devolve esse fardo que pertence àquele que te causou tudo isso. E seja feliz, mas não é uma felicidade fútil, tá? Seja realmente que você tenha a alegria de viver, que você vive em estado de graça, sabe? Acorde todos os dias e fala, nossa, eu passei por tanta coisa nessa vida. Valoriza o que você passou, pega tudo isso e fala, agora eu vou transformar isso em energia para que eu possa criar e trazer e evoluir ainda mais nessa vida, tá bom? Então acho que por hoje é isso. Se você está curtindo meus vídeos, deixa seu like, seu joia, compartilha com os outros, aciona o sininho para receber os novos vídeos que eu tenho postado. E quiser também pode deixar um comentário. E até o próximo vídeo.